Boa tarde, meus irmãos. Aqui é o seu amigo pastor Cleverton para mais um dia de estudo bíblico. Querido, hoje nós vamos ler e meditar em Jeremias, capítulo número 8. Capítulo número 8 é a continuação do grande sermão do templo. O profeta Jeremias, ali após o discurso diante do templo, ele convida o povo a retornar para os braços do Senhor. Agora no capítulo 8, o profeta tem uma visão do futuro quando os exércitos babilônicos invadiram a cidade fortificada de Jerusalém. Versículo 1 ao 3 começa dizendo que naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados da sepultura os ossos dos reis, das autoridades de Judá, os ossos do sacerdote, dos profetas, os ossos dos moradores de Jerusalém. Então os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem eles tinham amado, a quem eles serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Todos os que restarem dessa nação malvada, em todos os lugares para onde eu dispersei, preferirão morrer do que ficar vivo, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, querido, esses versículos são continuação da rejeição do povo narrada no final do capítulo 7 por Jeremias. Agora o profeta tem uma visão dos exércitos babilônicos escavando o cemitério de Jerusalém, tirando os ossos das sepulturas dos reis, das autoridades, dos sacerdotes e até mesmo os ossos dos profetas. Os babilônicos colocavam seus ossos expostos às estrelas dos céus, a quem aquela nação outrora havia cultuado como seu próprio Deus. E aqueles, diz o texto, que aqueles que continuavam na cidade vivos, procuravam a morte diante daquela imensa tragédia. Versículo 4 ao versículo 7, a gente vê aqui agora o profeta ouvindo a própria voz do Senhor falando. Jeremias, por que o meu povo não volta para mim? Será que quando uma pessoa cai, ela não se levanta? Será que quando alguém erra o seu caminho, ele não torna a voltar para o caminho certo? Então por que este povo se afasta de mim e continua longe, vivendo em rebeldia? Jeremias, eu fiquei observando eles, mas não vi ninguém se arrependendo de suas maldades. Não vi ninguém perguntando o que foi que fiz de errado. Cada um continua seguindo seus próprios caminhos. Jeremias, até a cegonha, a rolinha, a andorinha, o grol, conhece o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o que é o verdadeiro arrependimento, que é voltar totalmente o seu coração para mim. Versículo 8 ao versículo 12 diz: como vocês podem dizer somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Deus então continua agora a conversar com o profeta dizendo: Jeremias, os habitantes de Jerusalém, as autoridades, os escribas, o sacerdote e até os profetas se consideram sábios aos seus próprios olhos, dizendo que conhecem a minha lei. Mas do que adianta, Jeremias, serem ouvintes da palavra, mas não praticantes dela? Como Jesus disse no final do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática é semelhante ao homem tolo que construiu a sua casa na areia da praia, sem nenhum alicerce. E quando vieram as ondas, açoitadas pela tempestade, aquela pobre casa caiu e grande foi a sua ruína. Versículo 13 ao versículo 17. Deus disse ao profeta que por causa da rebeldia deles, o povo de Jerusalém iria desaparecer como uma figueira no tempo da colheita, onde os lavradores removem todos os seus frutos. Enquanto isso, o povo já estava se conformando de perecer dentro das suas próprias cidades. E o exército babilônico em breve avançaria contra eles como serpentes venenosas. Versículo 18 ao versículo 22. Aqui vemos a dor do profeta Jeremias por causa da iminente ruína do seu povo.
O profeta angustiado parece já ouvir os judeus lá no futuro, no cativeiro babilônico, clamando: onde está o Senhor, o nosso Deus? Será que ele abandonou o povo de Sião? Mais uma vez, o povo se queixa contra o Senhor, dizendo não ter recebido o livramento esperado. Então o Senhor responde com outra pergunta: por que vocês me trocaram por imagens? Por que vocês me abandonaram por ídolos mortos, que têm olhos, mas não vê, por isso são cegos? Tem boca, mas não pode responder às suas orações, por isso esses deuses são mudos. Eles têm mãos, mas não pode socorrer a ninguém. Querido, somente para concluir essa lição de hoje do capítulo 8, o que nós aprendemos nessa lição? Bem, querido, hoje nós aprendemos em primeiro lugar que não vale a pena abandonar o Senhor, pois isso acabará em sofrimento presente e no porvir, sofrimento eterno para aqueles que se apostastaram do Senhor, como disse ali o autor no livro de Hebreus, que é difícil, é impossível trazer o arrependimento àqueles que abandonam o Senhor. Em segundo lugar, querido, nós aprendemos aqui que o Senhor nos trata como filhos. Ele nos ama. Todo pai que ama corrige o seu filho. Mas, querido, a correção do Senhor, a intenção final da sua correção é que nós voltemos para a sua presença. Ele disse ao profeta que até as aves do céu vão e voltam, e que toda pessoa que cai deveria se levantar. Assim também, Ele aguarda uma resposta de nossa parte quando pecamos, quando nós erramos o alvo. Ele nos convida ao verdadeiro arrependimento, que é, em primeiro lugar, reconhecer os nossos próprios erros. Depois de reconhecer os erros, em segundo lugar, sentir tristeza por eles. Em terceiro lugar, devemos confessar esses erros ao Senhor, dando nome aos nossos pecados. E por fim, o verdadeiro arrependimento, depois de reconhecer os erros, de sentir tristeza por eles, de confessar eles ao Senhor, então vem a reconciliação, onde nós voltamos para a presença do Pai Celestial. Em terceiro lugar, querido, nós aprendemos que não basta ficar nos iludindo com uma falsa sabedoria da palavra. Infelizmente, hoje vemos uma disputa no meio gospel. Quem canta melhor, concursos de canto, quem prega melhor. Mas, querido, não é isso que chama a atenção do Senhor. O que Ele procura são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura por aqueles que leem, que ouvem os seus ensinos bíblicos com o propósito de aplicar eles em suas vidas. Jesus e os apóstolos, como Tiago, sempre instruiu a igreja a serem praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes negligentes que enganam a si mesmo. Tiago disse que aquele que atenta para a palavra do Senhor, sendo praticante dela, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã com mais um estudo bíblico.